Boa noite. Eu sou Patrícia Cobra Vivas e hoje eu tenho a alegria de receber a Andréa Ronaiser, que é uma grande amiga e uma astróloga incrível, artista plástica, naturopata, e que ela também me honrou aceitando o convite para ser professora na formação de facilitadores do método Cabeça do Dragão. A Andrea hoje vai nos trazer um pouco de um dos temas que ela irá dar na formação, que é os astros, Sol, Lua e os planetas pessoais. Então hoje nós teremos um pouco uma palhinha do que vai ser esse ou esses módulos que a Andrea dará nessa formação junto com o Sandesh. Eles dividem a astrologia e é muito revigorante e fico muito feliz de receber a Andréa aqui. E tenho certeza que todos vão poder beber um pouco dessa experiência e dessa riqueza que ela traz, que além de ela é uma grande mestra com muito conhecimento e também ensina com muita alegria, com muita sabedoria. Está chegando aqui. Ei! Estava dizendo exatamente isso, que você, além da tua sabedoria, você ensina com muita alegria. Isso é uma coisa que nos revigora muito, que deixa cada vez que eu te encontro, a gente sempre tem papos bacanas, bons e revigorantes, né? E que você tem isso, o teu Verdade. entusiasmo. E acho até me emociona um pouco. Eu acho que com a pandemia eu fico mais emocionada do que o normal, mas me emociona um pouco, porque na verdade essa tua alegria, o teu entusiasmo, no sentido mesmo literal de que é estar cheia de Deus. A alegria que Ah, você ensina é realmente uma inspiração, né? E é realmente esse lugar assim de estar cheia de Deus e essa pisciana ah, conectadésima aí, né? É por aí mesmo. Júpiter, Júpiter, é uma bênção. Primeiro vou te agradecer, né, Patrícia, porque estar aqui para mim também é uma alegria e acho que é uma afinidade que a Uhum. gente nem sabe, acho que de muitas vidas, né? De muitas vidas mesmo, porque a gente já contou por aqui, eu acho, a gente se conheceu no lombo de um cavalo, né? Cada uma no seu, a E gente então foi cada assim. uma no seu. Vamos explicar, vamos explicar. Coisa mais sagitariana, né? Coisa bem de cavalo, de Sagitário, de E bem conhecimento, e estamos aqui, ancestral, né? né? Bem ancestral, né? Até o nome do grupo era Manada Ancestral, né? A gente Manada lidando com esses ancestral. conhecimentos que são ancestrais mesmo, né? Graças a Ana Rocha, estamos aqui. Temos que agradecer a manada É, ancestral. é verdade. Então, querida, eu falei um pouquinho de ti, mas assim, queria que você trouxesse um pouco, porque para mim, você foi artista plástica, você tem muitos talentos, né? Toca violão, cozinha bem, canta, né? É uma mulher, é uma multitalentos. Mas como é que você chegou? Eu acho que eu te perguntei isso em outra oportunidade que a gente fez uma live. Como é que você chegou na astrologia? Isso é algo que é importante trazer nesse momento, eu acredito, né? O que que te chamou, né, para a Pois astrologia? é, né? Aonde que tá, né, aquele gancho que a gente tem com esse conhecimento, né? Uhum. Então, eu olhava, claro, revistinha, né, de olhar signos, daí tu olha onde é que tu nasceu e tu sabe que signo tu era. Para mim, a astrologia naquela época praticamente era signo, se De almanac. resumia a essa história. Alma- Astrologia de almanaque, né? Mas, uma vez, eu fui fazer um mapa, uma leitura de mapa, porque me mudei para no milênio passado, lá Na para outra vida que lá para você teve. lá para Novo Hamburgo, e naquela história eu conheci um lugar chamado Terceiro Milênio, né? Uhum. Daí aquilo para mim era muito distante, porque a gente estava nos idos de 90 por aí ainda, né? E aí
eu passei lá vendendo cartão, porque naquela época eu andava artista plástica, né? Dessas múltiplas facetas da vida, né? Então eu andava, depois da prof de violão, tava lá artista plástica e tal. E aí entrei e conheci o pessoal, e era um pessoal super ligado, assim, em todo esse mundo de nova era mesmo, Uhum. né? De descortinar. E eles eram muito sérios, muito competentes, né? E aí resolvi fazer um mapa. Patrícia, eu saí de lá assim, cara, como é que me desnudaram desse jeito? Saí de lá assim, eu acho que eu chamo de que a astrologia é um remédio, né? Porque ela Uhum. media, faz um Uhum. remédio, né? Uhum. Media a gente com o céu de novo. Então, acho que ela essa potência de remediar, né? De trazer a gente para o nosso quem sou É uma compreensão de que eu você acho. não está separado, né? O que Não, a máxima cabalista, né? Como está acima está abaixo, né? E a gente é absolutamente conectado, né? tal, né? Mas eu saí de lá com o mapa de quem eu era mesmo, porque eu sabia que eu era aquilo, mas eu não sabia que aquilo estava escrito antes de eu ser, antes de eu ter Alguém noção, né? podia saber antes mesmo de você compreender. Como é que alguém que não me conhecia tinha condições de pegar meus dados e eu fiz isso a vida inteira, né? Chegar em, às vezes, numa cidade de gente que eu não conhecia, com uma série de leituras para fazer, com os Uhum. nomes, né, os dados da pessoa, Uhum. sentar na frente dela e abrir, descortinar o céu dela, né? Uhum. E isso aí Uhum. me encantou. E aí eu me lembro, eu tenho muita coisa em peixes e toda essa história, toda viajante dos astros, né? Só que eu não sabia que era dos astros, né? Viajava na maionese junto àquela época, um pouco Naquela nos época, como astros. na maionese, junto. Era um pouco, né? Aí ela falou assim: a Terra, André, a Terra, olha esse teu Vênus em touro. Daí eu, sabe, me deu um põe na minha Uhum. cabeça, assim, que eu acho que eu daí nasci de novo, aterrei, né? É interessante que essa guria tem a cabeça do dragão, ela tem o sol em cima da minha cabeça do dragão. Olha. E eu acho que ela me deu um puxão para o meu Uhum. propósito, sabe? Uhum. Trazendo a história Uhum. da cabeça do dragão, né? E aí eu pensei assim, ela falou assim, não, coloca valor nisso que tu gosta de fazer, só bota valor nisso. Qual é o valor disso, né? Porque tu já faz isso, trabalhar com o subjetivo, com a arte, com essas coisas Uhum. piscianas. Daí aquilo para mim descortinou, né, uma vida. E a partir dali eu comecei a estudar, né? Me encantei com aquela história. Mas a gente tem, eu acho que todo mundo que entra nesse lugar da astrologia, Uhum. eu acho que a gente tem determinados chamados. Então, esses Ah, tá. símbolos, de Uhum. certa forma, falam, Uhum. primeiro, porque eles são do Bem inconsciente coletivo, são Uhum. simbólicos. A Uhum. gente traz esse Já está aí conhecimento para dentro de todos, né, nós. para toda a É, humanidade. e se tu olha o símbolo do sol, que é aquele redondinho com ponto no Uhum. centro, tu olha para aquilo, tu sabe que aquilo está falando sobre centro, que aquilo está Uhum. falando sobre identidade, né? Né? Uhum. Aí aquilo te traz esse Uhum. universo simbólico. E aí eu comecei, mas né, aí eu fui fazendo mil coisas junto, fiz a naturopatia, estava na arte a mil, né? E lá pelas tantas, a astrologia foi puxando tanto. Daí comecei a fazer atendimentos, né? Atendimentos usando a naturopatia e usando a astrologia junto, como uma Uhum. ferramenta, Uhum. né? Então eu fiz muito isso, de trabalhar, alinhar quem sou eu, né? E aí, lá pelas tantas, a astrologia foi tomando, tomando, tomando. E eu sempre gostei de ser prof, né? Eu acho que Uhum. eu acho que eu ensinaria qualquer coisa. Eu tenho uma paixão por ensinar, por trocar, por, sabe? Uhum. Isso tá no meu. Eu comecei a ser prof com 15 anos. Fui prof de violão. E Uau. de lá em diante, eu fui prof toda a minha vida. Então, eu adoro. Eu tenho meu meio do céu lá, jupiteriano, Uhum. né? Então, essa coisa de trocar, de trazer conhecimento, eu acho assim demais. E aí comecei com astrologia, com atendimento, com aulas, com cursos, e daí fui fazendo várias linhas de Uhum. astrologia, né? Porque eu tenho uma sede de Uau. saber, assim, que, meu Entendi. Deus, né? Então eu vou puxando fiozinho de Vai tudo que é puxando e lado, né? amarrando os fiozinhos, né? Hoje mesmo você me contava, a Andrea está dando um curso de mitologia, né, com a Márcia Matos.
Com a Márcia Matos, não. Ela está dando um curso dentro da equipe da Márcia Matos. E você contava Isso. exatamente isso, os links e os fios que você estava amarrando e fazendo, encontrando viés Meu, incríveis, inovadores não, é antigos, mas é, muito tirando antigos, do porque previsível que aparece, né? isso. É, porque a gente, quando abre uma história, né, a gente lê assim, os mitos os 12 mitos dos signos. Uhum, Meu, eu comecei a aprofundar mitos de gêmeos, então, aguarde, né? Porque gêmeos a gente fala Castor e Pólux, mas uhum, ninguém fala da Helena e da Clitemnestra, né? E uhum, daí descortina toda uma história, ou pega assim, até vou dar uma palestra para um pessoal que vai ser as artimanhas celestes, né? Por que que Jasão conseguiu conquistar o Velocino de Ouro? Por que que o uhum, Teseu venceu o Minotauro, né? uhum. São Tem várias umas artimanhas estratégias, as celestes. artimanhas, né? Tem toda uma sabedoria. Eles tinham um jogo de cintura e nós, brasileiros, temos bem esse jogo de cintura, né? A gente tem bem saído Bom, para a gente. lidar com tanta loucura. Não, e a gente tem a nossa lua em Gêmeos, né? Então, tem um bom jogo de cintura. Aliás, junto com Júpiter, né? Acontece alguma coisa no Brasil, em 15 minutos tem um meme. Não, tem milhões de memes, né? Milhões de vezes. E é assim que eu caí na Astro. E hoje ela é praticamente. É só com o que eu trabalho hoje, Uhum, é com uhum, astrologia ou terapia astrológica, né? Que faz um autoconhecimento através do mapa, que é uhum, minha paixão. E da aula, né? Que uhum, daí eu uso essas. Ou cursos que abordem mitologia, uhum, astrologia, o Eros e Psique, Lua, né? Então, tudo que coisas que eu acho que agreguem para a gente autoconhecimento, uhum, né? uhum. Isso eu acho super E não só, importante. muitas vezes, nem só para pessoas que entendem de astrologia, né, André? Porque também para pessoas que são leigas e têm pouca experiência, você também ensina, né? Claro, Uhum, claro. E é interessante porque às vezes a gente tem muita experiência e a gente já tem uma previsão das coisas, a gente tem uma ideia. E quem não tem está aberto e às vezes tem uma percepção de uhum, outro lado. uhum, Então, essa é uma coisa que eu acho fantástico no que tu fez, que é a história da cabeça do dragão. Que uhum, uma coisa é a gente entender ou aprender de uhum, forma intelectual alguma coisa, e a outra é quando a gente vai puxando um mito, ou vai vivenciando, e tu enxerga de um uhum, lugar que não é um lugar da uhum, cabeça, assim, uhum, intelectual, mas tu vivencia. E vivenciar uma coisa tem uma potência uhum, de transformação e de consciência uhum, que é fantástico, né? Ele entra por outros caminhos, né? E é isso que o Cabeça do Dragão, porque imagina, a gente, quem gosta de astrologia se fusta, né? Então a gente faz nosso mapa de um lado, de outro, faz com um astrólogo, faz com outro, lê, sempre está aprendendo. é. E às vezes o pessoal fala assim, já fiz meu mapa. Eu digo, comigo nunca, né? Pois é, porque os Porque olhares são cada muito diversos, né? são muitos Uhum, olhares. E eu uhum, mesmo que sou astróloga, eu tô sempre fazendo meu uhum, mapa. uhum. E eu nunca falo assim, não, já conheço Já meu mapa, conheço. porque sempre alguém vai me apresentar uma coisa que eu não conheço de mim, Uhum. ou eu vou estar num momento que eu não conheço, né? Que é novo, né? Num De ciclo novo. repente tem um dos planetas que a gente olhava de uma forma, de repente abre uma visão e a gente só pode compreender a partir daquele momento mesmo. Parece que tem uma Sim, maturidade para fazer os níveis de um compreensão, né? caminhar, Um né? caminhar. Claro, Né? claro. E aí E aí, é difícil explicar isso para as pessoas. As pessoas falam, mas o que é o cabeça do dragão? Olha, as pessoas vão entrar no lugar dos planetas e vão sentir. E o que os planetas vão trazendo de informação, a gente vai trabalhando. Mas como assim? Mas como é que é? Como é que faz? pois Eu então, eu falo, vou olha, falar como é que é, eu vou contar como é que é, vamos desvendar a cabeça do dragão aqui. vamos ver se você consegue. Aí eu vou ter que usar essa live para fazer propaganda, porque para explicar realmente só vivenciando, né? Então, porque astrologia tem aquela história assim em cima como embaixo, né? Uhum. Então, tá, isso aí a gente sabe. Daí a gente tem um papel que vai te mostrar teu mapa e tu vai ver ele num lugar bidimensional. Tu vai ter essa noção bidimensional de quem tu és e como é que tá. Agora, quando tu
coloca num lugar tridimensional e tu entra no centro daquilo que o céu te trouxe, isso tem uma É potência e uma uma loucura, força né? que, eu trabalhava com essa coisa do mapa e sempre gostei da astrologia vivencial. Então, eu Uhum. trabalhava com um mapa, fazendo todo, montando a mandala. Foi naquele que a gente fez com a, com a, Maria? Maria? com a Maria Maria. Xé, isso, que era a dança das esferas, tudo. Então, tu entra no centro Uhum. do mapa e tu tem uma noção de enxergar aquilo disposto, né? Uhum. Disposto em todo o teu centro e tem uma função terapêutica gigante. É. Mas no Cabeça do Dragão, além disso, né, além de tu ter essa noção, é como se os planetas entrassem em atuação, em Uhum. relação contigo mesmo. Uhum. Então, essa relação que os planetas fazem contigo te traz insights e forças assim poderosas que mexem num Uhum. campo Uhum. que não é esse campo que a gente está falando, não mexe pelo campo mental. E é muito louco, porque eu, depois que eu fiz o Cabeça do Dragão, aconteceu uma série de Uhum. eventos que vieram colado num movimento, eu acho que é um movimento, né? É, De nesse momento. remediar, né? Uhum. Isso. E não é um movimento que acontece só dentro de ti, porque Não. ele vai Vai reverberando, reverberar né? a Ele volta. entra numa Uhum. frequência, e essa frequência vai te trazendo eventos externos que vão Uhum. te fazendo enxergar e compreender determinadas histórias, assim, para Uhum. mim foi de uma mudança, meu. E isso que, pô, olha o mapa 500 anos, né? Uhum. Então, aquilo ali para mim entrou em outro lugar da minha percepção Uhum. da questão da astrologia, né? Então, É porque na constelação é isso, né? A cabeça do dragão, para aqueles que não sabem, é essa junção que eu desenvolvi de constelação e astrologia, né? Vivenciar o mapa astrológico, né? Então, assim, desse sim, lugar, na própria constelação, sem separada da astrologia, já vive isso. Você faz uma constelação, é como se você realmente jogasse a pedra no lago e isso fosse se movendo, né? Na cabeça do claro. dragão é o mesmo. Só que aí a gente, além de entrar no campo ancestral somente, a gente abre e amplia para esse campo cósmico, né? Sim. Então é essa Não, e é uma percepção de coisa assim como... que tu não sabe qual é o planeta que vai acontecer, Não, tu não tá olhando, não não existe sou uma eu que coisa assim, conduzo. eu vou atuar tal coisa. Não, Não, é porque aquilo não. começa a montar aquele campo, né? E É. quando tu olha, tu não sabe o que vai se dar, né? O que que aquele planeta vai virar? E eu ainda até falo para as pessoas, gente, os planetas não são pessoas, eles são planetas, né? Mas eles trazem informações de pessoas, né? Informações de questões que a Sim, pessoa está presa, emaranhada, né? sim. É Então, que se a gente pensa, porque os grandes atores, tu falou os astros, né? Os grandes astros da nossa dramaturgia são os planetas, né? Eles uhum, são os astros da dramaturgia celeste, né? Cada um de uhum, nós traz um drama celeste, né? Um teatro, um grande teatro. grande. Então, se a gente pensa assim, o planeta, ele também tem uma relação, porque a gente pode desdobrar ele em vários Uhum, níveis. Então, ele tem um nível que é do coletivo, ele tem um nível de cada coisa que ele representa, ele tem uma cor, ele tem uma árvore, ele uhum, tem um aroma, ele tem várias coisas, ele tem uma pessoa que ele representa, né? Um arquétipo planetário, uhum. né? Então a gente fala. Então isso é muito rico. Então, de certa forma, ele não é aquela pessoa, mas ele também é aquela Também é, pessoa, né? também Aquilo. é. E vem para Exato. a consciência no trabalho o que o campo permite que venha. Não é uma coisa que eu tenho uma intenção e vou lá e resolvo. Falo, não, mas agora nós vamos trabalhar isso. Não, não necessariamente. Talvez eu possa até Ninguém olhar, sabe, porque é ninguém sabe. muita gente ali, É né? Ninguém muita sabe o que gente, que vai ninguém acontecer com sabe. aquela galera toda. Não, ninguém sabe o que vai acontecer nunca. Isso realmente, para mim, eu acho que eu nunca falei isso. É um lugar de profunda rendição, porque eu não tenho ideia do que vai acontecer. A gente, como constelador, já é assim. Mas na cabeça do dragão, então, é grande, né? São muitas pessoas e cada É um uma com uma entrega, representação. né? É uma entrega e respirar e entregar Porque a condução mesmo do campo, que não sou eu que escolho, né?
Sim, claro. E porque cada também pessoa, tu vai se relacionar com cada planeta, eles se relacionam entre eles se Uhum. relacionam com um campo, e ninguém vai saber, assim, não tem um planejamento, né? Não existe um Não, controle sobre aquilo, né? E não, isso é isso muito é louco, porque isso tem a ver com exatamente a nossa vida, né? exatamente, exatamente. É encontrar esse Entender que a espaço gente de não tem rendição não tem controle. controle, né? A gente É. pode até achar que teve em alguma época, achar de vez em quando que tem, mas não tem nada. Agora, então, menos ainda, a gente não sabe Menos, o que vai. é, né? Ontem a gente falava isso. Os mestres sempre disseram: você tem que viver no presente. Você tem que viver no presente. Agora, mais do que nunca, a gente está aprendendo, vivendo aqui e agora no presente. Aqui, sim, sim. Né? Claro, e é interessante porque daí a gente tem, né? Porque como é que entrou a astrologia no campo da humanidade, né? A Uhum, astrologia é um grande balizador, é um grande uhum, relógio cósmico. Então uhum, é muito importante entender que não existe uma causalidade, ela não causa, os uhum. astros não Não causam causam. coisas para gente. Às Uhum. vezes as pessoas falam assim, ai, porque Saturno fez isso, né? Cara, Saturno tá lá em cima, não Tá fez tudo nada, falando né? dele, ele não fez nada, ele Mas é a sabe. mesma coisa que eu falo assim, tá, que horas são agora? São 7h20. Não é o relógio que fez ficar 7h20, né? Mas eu posso olhar para o relógio e saber, são 7h20, né? Então, o que que a gente pode fazer? A gente pode olhar para o céu, para esse grande relógio, e Uhum, entender que 7h20 é esse da humanidade, né? uhum, Que momento cósmico a gente está vivendo a partir de todo esse uhum, conhecimento poxa, tem 6, 7 mil anos que a gente tem os primeiros dados, né, uhum, da onde surge a astrologia uhum, e de como ela foi usada para mapear o céu, o dia, a noite, uhum, constelações, lugares de plantio, de uhum, colheita, né? Ele é um organizador para a gente, né? uhum, Então, ele começa com duas coisas: dia, noite, né? O escuro, o claro, o uhum, sol. Quem é que governa sobre o dia? O sol. Quem uhum, governa sobre a noite? A lua. O que, que tem de diferente nessas características, tanto a nível uhum, da natureza quanto a nível da nossa natureza interior? O que, que é andar de noite? O que, que é andar de dia, né? uhum. De noite é um lugar que eu não conheço tanto. Eu As estou falando de um lugar estações, né? de inconsciente, né? As estações é o Sol também que governa, né? Porque o Sol vai fazer esse jogo, Uhum, e daí à medida de que ele tem dia igual à noite, são as meias uhum, estações, ou o dia mais comprido, a noite mais comprida, são uhum, os solstícios, né? Então, os uhum, equinócios e solstícios, e a partir daí começaram a mapear. E aí a gente foi organizando. Inclusive, olha só que louco. Naquela época dos. Porque ali começou a escrita, né? Os sumérios, uhum, que foram os primeiros povos uhum, que começaram com aquelas escritas nas tablets. Olha os tablets de argila deles, né? E ali aparecem já as primeiras noções de astrologia. uhum, As primeiras, assim, tipo, aquela história que a gente fala sobre o encontro, por exemplo, de Júpiter e Vênus. Quando Júpiter e Vênus se encontram nos céus, os deuses ouvem as preces dos homens. Então já estava escrito, meu, há 4, 5 mil anos uhum, atrás, essas tabuletinhas. E aí, no século passado, eles descobriram uma biblioteca de um rei assírio chamado Assurbanipal, e essa uhum, biblioteca tinha mais de 30 mil tablets desses com questões assim de astrologia, uhum. uh, contabilidades, mercadorias, né? Então a gente sabe isso por causa dessas Uhum, tabuletas, né? uhum, E tabuletinhas redondinhas com desenho do céu. Então a gente tem lá os primeiros mapas astrais que e eles que legal. descobriram essa noção de divisão da hora. Olha só, eles que fizeram a importância do número 60, dividiram os minutos em 60, as horas em 60, né? 60 minutos, e dividiram o Uhum. dia em 12, 12, 24, esses múltiplos, e criaram essa noção do tempo. E a gente usa até Até hoje, né? hoje. Para quem não acredita em astrologia, né? Até hoje Não, a não gente tem usa. noção do quanto a gente é influenciado por isso, né?
Claro, a gente tem toda E essa não tá. divisão. E quando a gente começa a aprender o que cada planeta significa arquetipicamente, Uhum, a gente tem como fazer um desenho da nossa vida. Por exemplo, vou usar Saturno de novo, né? uhum, Porque Saturno é o planeta mais. O primeiro que a gente tem mais próximo de nós é a Lua, né? E o mais longe é Saturno. Então a Lua traz substância, é como se as almas que viessem lá de longe, descendo esse ciclo para chegar na encarnação, eles chegassem nessa esfera da Lua. E aí existe um conhecimento de que as almas chegam sempre ou de lua nova ou de lua cheia, e elas ficam tudo acumuladinha ali na uhum, lua, esperando o seu sangue, a sua lua pré-natal, para pegar a substância e nascer, né? Então a gente tem esses ciclos, 7 anos, uhum. 7 dias, que são ciclos correlatos. E foram isso que eles começaram a mapear. Quais são as relações que existem? Por que quando passa Marte no céu, que é um planeta vermelho, que é associado à guerra, por que a gente tem um influxo Uhum, maior, uhum. né, de De agressividade aqui na agressividade, Terra? violência. Não é que ele vai fazer isso, mas eles observavam que sempre que ele estava próximo, em determinadas constelações, porque daí o que eles foram descobrindo? Primeiro, essa faixa da eclíptica, que é o zodíaco. Uhum, Né? Então, esse zodíaco é mais ou menos como se a nossa alma ficasse presa, né? uhum. Nessa roda da Essa roda. vida, que é animal, que é zodiacal, né? E aí a nossa alma ficasse presa ali, né? E a nossa função é fazer essa passagem desses animais, sair desse reino Uhum, animal para um reino humano e um uhum, reino espiritual. E aí, quando os planetas vão passando nessa roda, eles vão se matizando. É como eu gosto de pensar assim, tá? Vai descendo uma lua lá no céu. E aí ela para e olha e tem um armário com 12 roupas, 12 textos, né? Aí a nossa lua vai lá, se investe, né, daquele arquétipo e vem aqui. E claro, tem umas roupas que caem muito bem, mas tem umas uhum, roupas que não caem bem uhum, na figura, né? Então, por exemplo, claro, daí tu pega um arquétipo de uma lua que é canceriana, que é do mundo das águas, e bota ela num lugar de fogo, de força. É uma lua que vai uhum, chamuscar às vezes esse lugar do acolhimento, porque ela vai uhum, entender que o mundo é um lugar de combate. uhum, Então ela reage de uma forma combatendo, né, e uhum. preservando e aí a gente vai entendendo como que esses planetas, como eles foram descobrindo isso na real, assim, observando, que nem por exemplo, por isso que a gente consegue fazer previsão. Uhum. Porque o que eles faziam? Eles olhavam esses ciclos durante milênios e sabiam que quando acontece determinada coisa, lá em cima existe uma correlação aqui Com o embaixo. que está E acontecendo. aí eles foram observando, que nem quando entrou Marte em Câncer, né? Agora que a gente falou, vai aumentar uma violência nos Uhum, lugares domésticos, nas coisas que tem a ver com criança e uhum. tudo isso. Entrou Marte, teve aquele lance Aquela história do menino que foi morto pelo, do pelo padrasto. menino, teve a Uhum, história da creche, né? Então, uhum, a gente vai só observando e vai sentindo esses ciclos, porque esses ciclos acontecem na astrologia mundana, que a gente fala do uhum, mundo, né? uhum, Mas acontecem na nossa natividade, na nossa uhum, astrologia natal, né? Então, a uhum, gente tem todas essas fases, esses ciclos acontecendo dentro da gente, né? uhum. E quanto mais a gente conhece e sabe disso, mais a gente tem consciência para lidar com esses eventos, né? É, e mais a gente pode realmente ter centro para lidar com essas realidades, né? E aí sai desse lugar, Saturno é mal e eu sou boazinha e eu estou aqui vítima de Saturno, de Plutão, ou da conjunção, né, astrológica que a gente teve no início da pandemia, que era Plutão, Júpiter, Saturno, estava todo mundo ali, teve Marte passando também, teve vários, todos juntos, né? E aí a gente é Sim, vítima, a gente não é vítima disso, né? não, Não não, é vítima dos planetas, eles estavam lá. E o que nós estávamos fazendo com ele aqui, com essa sim, energia, cabe a nós. É como agora, com a claro, pandemia. A gente está regido claro. por uma série de coisas, mas como a gente lida com essa realidade? Sim, porque a gente está falando sobre
pandemia. Nós estamos falando de um momento de morte e renascimento, um momento de transformação. E morrer é uma transformação, né? Aliás, é uma coisa que todo mundo vai, ninguém gosta de falar, né? Eu falo isso, eu sinto te informar, mas você vai morrer. É isso. Às vezes o pessoal começa, mas o que tu acha? Eu digo, olha, gente, eu não acho nada, porque vou embora daqui a pouco, né? Porque a gente está passando por uma fase, a gente faz parte desse ciclo, né? Mas se a gente sabe que tem esse poder de, nesse momento, transformar-se e a partir da sua própria transformação, tá colaborando com uma transformação coletiva, é muito lindo, né? Isso é muito importante, né? Como o que eu movo, o que você move, reverbera para o planeta inteiro. Né, claro! Porque assim, o despertar não é um despertar individual, é um despertar coletivo. Então, uma amiga dizia no final de semana, se tiver um que não despertou, a gente não desperta. Porque assim, é coletivo, somos todos nós conectados. Né? Mas é aí que a gente entende que a história é individual, porque a gente, né? Tu tem um mapa individual. Esse é o teu mapa com a tua história, com o teu destino. E quando a gente faz paz, eu sempre acho que liberdade é quando a gente faz aquilo que o nosso destino predestina para a gente, sabe? A maior liberdade é justamente fazer aquilo que é da nossa história e não se prender em histórias que não são nossas, né? Brigar. Então, entender qual é a nossa história, né? Qual é o nosso papel nessa dramaturgia pessoal e coletiva. Eu acho que é isso que faz toda a diferença dentro de um lugar assim, tanto do eu como do nós, né, do coletivo. Então, é por aí que eu vejo, né? Cada um que trabalha... Tem aquela história do centésimo macaco que a gente fala, né? E para os animais, existe uma história entre os animais, quando eles estão falando de coletividade, quando vários animais estão num lugar e mais do que 50% se vira para um lado, eles decidem, o rebanho decide, né, que aquele lugar é o melhor para ir, eles correm naquele lado, né? Isso então lindo, tem essa né? história Bárbaro, assim. Né? E é como a gente, né? Sim, sim. Menos os aquarianos, né? Os aquarianos correm para o outro lado. Depende, pode ser um Vai todo mundo por aqui, eu vou por lá. Pode ser um aquariano mais convencional, regido por Saturno, aí ele vai lá bonitinho. Isso, ele vai para lá, né? Ai, ai. Mas é interessante, porque assim, essa compreensão de que nós temos um destino individual e nós temos um destino coletivo, né? Então, por exemplo, no olhar nosso das novas constelações, quando acontece algo como acontece agora da pandemia, nossos sistemas familiares aos quais nós estamos a serviço, eles se desdesenham, é como se se deslocasse e todos nós, individualmente, estamos a serviço do destino coletivo. Então, por exemplo, essa live que a gente está fazendo está servindo para algo dentro desse grande sistema. O que vai o que reverbera, a gente não sabe. A quem vai chegar, a gente não sabe. Não sabe, né? Mas é aquela história do sol. O sol todo dia sai da luz, ele não sabe para quem, né? A chuva todo dia dá água, que vai lá quem está com o pote pegando, né? Então, é isso. E a gente, na astrologia, também tem essa divisão hierárquica, né? De planetas que são planetas pessoais, como a gente tem planetas sociais e planetas coletivos. Então, se a gente estiver falando de planetas com grandes ciclos, né? Planetas que ficam mais tempo dentro de um signo, a gente está falando de uma astrologia que é geracional. Uma geração inteira tem determinado planeta, porque ele ficou lá. Por exemplo, Urano, 7 anos transitando, né? Então, dá tempo para uma geração inteira experimentar, para nós, não só para uma geração, mas para nós, como humanidade, experimentarmos um determinado tema. Então, por exemplo, agora, e esse tema reverbera no nosso mapa pessoal, né? Porque isso aí vai ter uma colocação de como eu me relaciono com esses planetas dentro da minha mandala, e como eu me relaciono nessa grande mandala celeste, né? Nessa mandala que todos nós estamos sujeitos.
Uhum. Então, essa noção de que a gente, por mais que se ache o último biscoito do pacote, né? Não é bem assim, né? A gente tá dentro desse todo grande, né? E daí a É. gente vai perdendo essa noção de autoimportância, a gente vai vendo que a gente tem uma super autoimportância e ao mesmo tempo não, né? Uhum. Depende do ponto Uhum. de vista, se eu estou olhando do meu ponto para fora ou de fora para a humanidade, né? Desse Uhum. pontinho que é esse planeta boiando nesse sistema solar enorme, né? E aí a Uhum. gente entra nessa. Sabe que esse lance de dar esse curso de mitologia, para mim, está sendo maravilhoso, né? Porque ele situa a gente num contexto muito grande, Uhum. num contexto Muito de grande. épocas e de Uhum. entender como é que foram esses meandros de como que a astrologia saiu dos sumérios, veio para a Uhum. Grécia, como ela montou uma narrativa e Uhum. como a gente está dentro dessa narrativa, que é uma narrativa que saiu de um lugar assim onde, por exemplo, Vênus, mega importante, Inanna, Estar, né, para os sumérios, para os Uhum. Uhum. babilônios, a Vênus, uma potência do Uhum. feminino que tinha, porque naquela época as culturas eram matriarcais Matriarcais. por causa da Uhum. terra, né? Por causa da questão da fertilidade, da colheita. Uhum. E à medida que vai entrando os arianos, que vai descendo os invasores bárbaros que vão descendo das planícies, aquele vai se transformando. Então a gente vai vendo como é que isso aí vai se dando. Por exemplo, assim, uma das coisas que a gente não tem noção é quando a gente fala assim que, olha só, Zeus foi lá e sequestrou a Europa lá na. Uhum. Tá, Zeus sequestrou a Europa. Tá, quem era a Europa? Europa era uma princesa fenícia. Então, o que está falando que Zeus, que era uma entidade da Grécia, né, que vinha também derivando, foi lá na Fenícia e buscou. Significa que essas culturas Estavam se entraram em comunicando. contato, né? Uhum. E é tão forte essa força da astrologia, da mitologia, né? Uhum. Porque uma coisa está englobada na outra, no símbolo, no arquétipo, né? Que, por exemplo, assim, por que o nome do mar é Mar Egeu? Por que a Europa tem nome de Uhum. Europa? Né? Uhum. Então a gente vai descobrindo assim esses meandros e vai entendendo da onde que veio esse conhecimento e essa sabedoria, Uhum. né? Uhum. E que a gente tem hoje a nosso dispor, né, ali com tanta facilidade para a gente se conhecer, para trazer, falando em se conhecer, né, por Uhum. exemplo, assim, Uhum. Apolo, né, que era o deus do sol, e ele que presidia o oráculo de Delfos, né? Apolo era e ele que acompanhava as musas. As musas eram criadas por Zeus, né? O Zeus dormiu 9 noites com a mnemônise, que é a memória, e daí Uhum. ele fez 9, né? Pariu 9, né? A mnemosine, 9 musas. Tem uma musa só para astrologia chamada Urânia, que é essa musa que entende do céu, dos ciclos, dos ritmos. E elas são elas que desvelam, né? Então a memória e o esquecimento é feito para proteger a gente. Uhum. Quando as coisas são muito intensas para a gente tem essa memória Uhum. protegida, né? Para Uhum. ela e o que a astrologia faz é desvelar, tirar os véus Tirar o dessa véu. memória, desse conhecimento que a gente tem, né? Uhum. E o Apolo preside os oráculos, por isso que ele preside o oráculo de Delfos, né? Uhum. E daí, se a gente pensa que esse Apolo no oráculo tem o conhece-te a ti mesmo, tá ali o nosso primeiro a questão solar, quem sou eu, Uhum. né? Quem sou eu? Quem sou eu nessa mandala, né? Qual o meu propósito? Qual é meu papel? Qual a minha missão, né? E a partir daí vai se desdobrando. Aí tá, quem sou eu? Agora, aonde estou eu? Que momento da minha vida estou eu? Qual é o meu lugar aqui nesse teatro todo, nesse drama da vida, É, né? Qual é o meu e é lugar isso e que eu de que acho. lugar eu posso, como eu posso agir a partir daí, né? Claro, porque só quando a gente está no centro de quem eu sou mesmo, que eu consigo me deslocar de uma forma saudável, né? Porque Uhum. daí a gente não se compara com o outro, a gente chega Uhum. no que eu sou mesmo, né?
E isso, poxa, quem está nesse centro dá uma sensação de tão bem-estar, porque tu não fica desejando um centro alheio, né? Tu tá nesse lugar que é teu. E por isso que eu acho que a constelação, quando ela tem assim que a pessoa toma o seu Faz toda a lugar, diferença. É uma faz mudança toda a profunda. diferença Aham, tudo. profunda, né? Uhum, E eu acho que essa é a força que a astrologia tem, a cabeça do dragão, que faz uhum, essa união com a constelação, com os uhum, movimentos, com tudo isso, porque traz esse lugar de uhum, estou no centro de mim, né? Isso uhum, é um lugar que ninguém tira. Ele tem uhum. uma potência, uma força, né? Que é gigante. Então, ah, Então, assim, embora eu não sei o quanto as pessoas que estão ouvindo, que vão ouvir, conhecem a astrologia, mas dentro do nosso tema, você está falando o tempo todo, né? Dos astros, das influências disso, dos planetas, do Sol, da Lua, desses planetas pessoais, né? Mas talvez a gente pudesse especificar um pouquinho, porque assim, você está contando e falando disso, né? O tempo todo. Mas talvez assim, o que são esses planetas pessoais? Porque, na verdade, você não vai dar só esse módulo. Essa live é para o primeiro módulo que você vai dar, né, que é sobre os astros, Sol, Lua e pessoais, e depois você vai dar os outros, né? Mas como é que você vê isso, assim, dando uma palhinha? Porque a gente falou de dar uma palhinha, você já está dando uma aula mesmo, né? Uma super aula. Então, como é que é isso dentro da astrologia para essas pessoas que talvez não entendam de astrologia, talvez não conheçam o que esses planetas, o que o Sol e a Lua, você já falou um pouco, mas os planetas pessoais, quem são eles, talvez seja bom a gente então trazer um vamos lá. pouquinho. Então vamos lá. Vamos pensar assim. Vamos pensar que a gente não existe. Mas num belo momento, a gente resolve nascer para esse mundo. E esse nascimento, ele tem um lugar, um ponto específico onde a gente começa a existir, a ter uma existência aqui na Terra, certo? Então, a partir desse lugar, ou seja, desse lugar da nossa primeira respiração, quando eu faço essa troca de ar com esse lugar do mundo, eu faço isso num ponto do globo. Uhum. Nesse ponto do globo é onde nasce o nosso mapa. E ali a gente olha para todo o entorno de nós. Então a gente olha para o céu que estava desenhado, para o céu debaixo da gente, para todo um céu, certo? E aí esse céu, ele é feito, óbvio, de estrelas e astros Uhum. e tudo aquilo que está espalhado. Então, o mapa astral, a astrologia, ela começa a se desenhar. Ele é como se fosse o nosso DNA celeste, né? Porque Uhum. daí estou nascendo hoje. Então, se eu for nascer hoje, eu vou nascer sob um sol, né? Todo mundo vai ter todos esses astros que estão rolando no céu, né? Então, Uhum. mas daí, o que vai acontecer? Vai acontecer um desenho. E olha só que nome lindo, porque desenho vem de design, desígnio. Então, Uhum. esses desenhos, esses desígnios celestes, eles estão desenhados porque esses planetas vão estar todo em volta de mim, né? Porque a astrologia ela é feita a partir do centro. O centro é cada pessoa que nasce, então Uhum. como está disposto esse mapa em volta dela, né? Uhum. E a gente faz a partir de uma visão como se a gente estivesse na Terra. Então é geocêntrica, diferente de uma astrologia sideral, né? Que seria Uhum. espacial. E aí, então, eu vou ter planetas dispostos que vão representar arquetipicamente, simbolicamente, isso que a gente está falando. O Sol vai ser consciência, vai ser luz, vai falar do dia, vai falar de propósito, vai falar de como eu me enxergo, como eu vou trabalhar minha identidade, né? Minha força, meu propósito, a consciência, o ponto do ego da gente de consciência. Ponto solar é para um lugar que a gente vai, Uhum. porque a gente vem da Lua, a gente Uhum. vem dessa substância lunar que é a nossa mãe, que é esse lugar. Então, assim, a Lua, ela sempre repete coisas, por isso que a Lua tem a ver com memória, né? Uhum. Porque a Lua só sabe replicar coisas, né? Então a gente replica, na Lua a gente é reativo.
a Lua reage e o Sol age, né? Uhum. Então, quando a gente estuda o mapa, por exemplo, só esses dois luminares, que é Sol e Lua, eu estou vendo da onde que eu venho, de que passado eu estou trazendo reações, que são reações automatizadas de hábitos. O que que eu faço para me defender? O que que eu faço para tentar ter segurança? Eu faço aquilo que a minha Lua me ensinou. Eu trago isso, eu repito esse padrão. Mas eu tenho que ir para onde o meu Sol ilumina, né? Então eu vou saber, só sabendo isso eu já tenho um caminho, né? Entre, por exemplo, agora que a gente está falando de eclipse, que é um alinhamento, e eclipse só acontece onde tem cabeça e cauda do dragão, por isso que tem tanto a ver com propósito de vida, ele alinha aquilo que a gente traz do passado com aquilo que a gente leva para o futuro. Então ele faz esse eixo, né? Entre aquilo que eu venho e para onde eu vou, né? Então a gente tem esses dois, Sol e Lua. Aí depois eu vou precisar de um mensageiro para organizar isso, para comunicar essa história, né? Então a gente tem um arquétipo que é aquele que é o Deus Hermes, Tote, que ensinou a humanidade a pensar, a escrever, a falar. Então a gente tem um planeta que anda pertinho do Sol, que é um mensageiro do Sol, né? Um mensageiro da consciência, que vai trazer para a gente essa como é que eu falo, né? Como é que a minha mente age, né? Daí, a partir disso, a gente tem todas essas histórias que são tem o regente aí, né? O Mercúrio, que vai falar, que gosta de comunicar, né? Mas ele gosta de comunicar? Gosta, Mercúrio sim. Mas aí a gente começa as particularidades do Mercúrio de cada pessoa, né? Porque, meu Mercúrio é em Gêmeos. Eu gosto de falar. Agora, o meu Mercúrio tá em Câncer. Caranguejo, no Câncer. Fala de um outro lugar, fala completamente encharcado de sentimento, fala às vezes chorando, né? Porque ele está num mundo que é difícil, porque daí a gente vai percebendo que tem também funções, né? Que vai ficar mais fácil ou mais difícil. Então, o Mercúrio está falando sobre isso, comunicar, informar, contar. E ele também era o deus dos larápio, o deus dos ladrões, das encruzilhadas. Então, ele também Por isso que servia ficam para falando enrolar. mal de geminianos, de mercurianos, né? É porque a palavra é uma arma poderosíssima, né? A informação é A muito estratégia. poderosa. Cara, é muito. Então, a gente tem que pensar nesse Mercúrio, porque ele tá a serviço da consciência, a serviço do Sol. Se esse nosso Mercúrio, que é a nossa palavra, não tiver a serviço do Sol, ele está completamente desconectado, né? Então, ele já... Por isso que ele roda em volta do Sol. Se a gente não une consciência com a palavra, a gente vai para um lado e, então, a gente tem esse Mercúrio. Depois desse Mercúrio, se a gente for pensar nesse caminhar... Deixa eu só aproveitar que você tomou um chazinho, só para complementar. Uma das coisas que eu acho muito legal de Mercúrio, que pouca gente sabe, é o quanto ele era o único que podia ir no mundo de Hades e voltar. Ele faz esse trânsito. O Mercúrio... Né? Tá, vamos falar, porque eu amo o Mercúrio, né? Mercúrio, ele tem o caduceu de Mercúrio. Então, para começar, ele tem essa ida e pingala, essa serpente que entrelaça, né? Num centro. E ele, como ele tinha essas asinhas, né? E ele, é uma viagem. Ele no curso, a gente vai se apaixonar por ele, né? Mas o Mercúrio, ele já começa aprontando, né? Então, e ele foi o único deus que conquistou do pai dele, Zeus, né? Esse poder de fazer entrar em todos os mundos. Então, é por isso ele é chamado psicopompo, que é o guia das almas, né? Então, essa função mercurial de fazer nexo, de juntar pontos, de entrar em todos os lugares, por isso que existe nas encruzilhadas aquelas pedrinhas, né, que se bota, que era em homenagem ao deus Mercúrio, as apachatas, né, que é aquelas pedras que a gente, quando está caminhando, encontra uma em cima da outra, né, era uma forma de honrar o deus das encruzilhadas. Por isso que faziam trabalho nas encruzilhadas, porque justamente é nas encruzilhadas que a gente acessa todo mundo, desde das hierarquias lá de cima com as lá de baixo, né? Aqui é o lugar dele.
Você pode Ele fala escolher. sobre esse lugar, preside as encruzilhadas, né? Aí depois dele, a gente tem Vênus. Isso tudo da Terra até o O Sol, sol. né? Então a gente tem Vênus, que daí está falando sobre a deusa do amor, da beleza, dos valores. Vênus é um planeta interessantíssimo, né? Porque falando em termos de planeta, que a gente vai usando os arquétipos de Vênus, a Vênus ela não tem polaridade, ela não tem polo norte, polo sul. E ela é assim lindíssima, branca, alva, maravilhosa. Ela tem uma camada de nuvens, mas é que nem o amor, né? Tu passa O essa amor. camada de nuvens, tem 424 graus na superfície, tu derrete lá, né? As primeiras sondas que eles mandaram para Vênus derretiam em 8 minutos, né? Acabava com a sonda, né? E assim, é o amor, né? O amor é uma coisa que ele obriga a gente a derreter as nossas fronteiras para poder abrir esse espaço para se encontrar com o outro, né? Porque se a gente se defende muito, não acontece, né? Então, cada planeta vai ensinando para a gente alguma coisa, vai trazendo aquilo que ele precisa, né? E ela ajuda a gente a ver quais são os nossos valores, o que traz para mim essa noção de o que eu gosto aqui, Que né? eu Quais são as gosto. coisas que eu. Claro, o que eu gosto, e quais são aquelas áreas e lugares da minha vida que expressam essa beleza, essa harmonia, né? E aí a gente tem os planetas que são para dentro da Terra em relação ao Sol. E depois desse ainda, a gente tem Marte. E olha só que louco, né? A gente tem a Terra no centro, como se fosse nós, de um lado Vênus e do outro lado Marte, né? Essa polaridade que é Vênus e Marte, que é feminino e masculino, que se unem e faz com que a gente nasça. Daí tem a luazinha para a gente ficar ali na gravidez e que a gente consiga nascer na Terra. Então a gente tem essa polaridade Yin e Yang, né, de Vênus e Marte, que é um par que se complementa, né, para gerar a vida, para gerar a união, para gerar dois que se unem formando um outro ser, né? E aí Marte fala sobre o quê? Sobre a nossa capacidade de defesa, nosso instinto de preservação, né? Então, é o arquétipo desse deus guerreiro, né? Como a gente tem a deusa do amor e o deus da guerra, né? E aí eles se unem para fazer faça amor, não faça guerra. Porque a única que desarmava a guerra, a única deusa com quem Ares acaba tendo um relacionamento é com Afrodite, que é com a deusa que é com Vênus, né? Então, o próprio céu vai dando para a gente as dicas, né? De como que a gente tem que harmonizar o desejo. Por exemplo, assim, quando a gente tem no nosso mapa desequilibrado, um desequilíbrio entre Vênus e Marte, Vênus é aquilo que deseja e Marte é aquilo que conquista. Às vezes eu tenho altos desejos, mas não tenho força da conquista, porque meu Marte não conversa com a minha Vênus, né? Ele está fraco no meu mapa. E às vezes eu tenho um Marte super forte, aí eu vou lá, conquisto, quando termino de conquistar, cara, sabe que nem era isso que eu queria? Porque o Marte, ele não pode ver uma provocação, porque se o Marte é provocado, ele vai lá e briga, né? Dependendo do tipo de Marte, né? Então a gente às vezes é provocado a fazer uma determinada ação e quando a gente termina ela, a gente, peraí, né? Então a gente está falando dos arquétipos que são mais ligados à nossa pessoalidade, né? Pai, mãe, que é Sol e Lua, quem eu sou, o que eu necessito, qual o meu valor, como eu conquisto isso, né? São as primeiras situações que a gente tem na vida, né? Depois que eu começo como que eu me relaciono com o social e como que eu entro no coletivo, mas são planetas mais longe, né? Primeiro eu tenho que assegurar minha sobrevivência, senão dali em diante eu nem vou. Por isso que é interessante que Júpiter leva 12 anos para fazer uma volta, né? Porque dali que eu começo a desenvolver uma consciência mais social, né? Eu tenho. Até ali não. Começa a entrar nesse mundo adolescente, quer dizer, se relacionar, de estar junto com o seu grupo, ter essa noção de pertencimento,
de grupo, Isso. de clã, né? Clã, até, por exemplo, o Marte leva 2 anos para fazer uma volta, né? E Marte fala também sobre a paixão, o fogo, né, da conquista. Desejo, né, Aí a de gente se excitação. apaixona, 2 anos depois ele passa, tipo assim, uepas. Eu casei, meu Deus! Aí a gente vai reacender essa chama de 2 em 2 anos, Aprender a né? Porque reacender, né? por isso que tem gente que tem essa paixão Marte, né? Essa paixão Marte e Vênus, quando termina de dar essa volta, né? Porque Separa, às vezes. quem é que se exalta, por exemplo, em Libra, é Saturno. Se não existe uma estrutura para manter um relacionamento, um casamento, não fica, porque ele está só no âmbito dessa paixão, desse lugar mais próximo da gente, que quer mais satisfação, né? E aí a gente precisa, para crescer, e ampliando esses nossos planetas, né? Ampliando esse nosso olhar, e esse nosso viver, esse nosso sentir, né? Querida, a gente está indo para o fim da nossa live. Faltam 7 minutos. Eu acho que uma coisa é essa riqueza que você trouxe, a palhinha maravilhosa que você deu, que não é uma palhinha, é uma aula, né? Assim, que é isso que eu disse da inspiração que você é, né? E do entusiasmo que Ah, você tem, né? Porque assim, tem hora que eu olho e falo, gente, ela é incansável. É verdade, ela é incansável, é incrível, funciona tudo, conecta tudo, é incrível. Então, a Andrea é mais uma das maravilhosas professoras que vai nos presentear com sua sabedoria na formação de facilitadores do Cabeça do Dragão, né? A gente começa a formação 15 de outubro, né? Mas as pessoas já estão se inscrevendo, a gente já está com 20 pessoas já, praticamente, e a gente tem número limitado mesmo, né? Que a gente para mim é muito importante estar presente com as pessoas e acompanhando pessoalmente, então não vai ser uma turma de 100, 200 pessoas como muitas e formações, não é uma né? formação assim, tipo, não é um final de semana que tu vira dragão, não é bem assim, né? Não é uma formação curta, mas eu tenho certeza que a gente está fazendo e oferecendo o melhor, né? Então, Ah, com essa aqui, certeza. a Andréa é um desses exemplos. Então, querida, eu quero te agradecer muito sempre, né, por tua parceria e por você estar junto. E mais uma vez por essa live maravilhosa, por essas informações incríveis. Foi lindo te ouvir. Depois a Sempre gente muito vai bom. passar esses planetas assim com tudo aquilo que eles Com merecem, tudo né? aquilo, pouquinho, e destrinchar aqui foi só a palhinha mesmo, já maravilhosa. Daí destrinchar cada um deles e aprender e mergulhar em cada um deles. Querida, muito grata a todos que também estiveram conosco e que também vão assistir ainda, né? Muito grata, viu? Você Eu que quer agradeço, fechar com alguma Patrícia. fala tua que seria bacana? Eu acho que uma das falas que eu acho que eu abri a live falando, eu acho que o céu é o maior remédio que a gente tem, porque eu acho que uma das grandes doenças que a gente sofre hoje é a desconexão com a natureza, a desconexão com a nossa natureza interior e com o céu, sabe? Com o cosmos, com o outro, né? Então, essa é a minha fala, assim. Eu pensava isso enquanto você falava dos sumérios, né? Nesse momento de observação, que a Cabala também fala que Abraão identificou os planetas até Saturno, né? Então, como isso tinha o tempo de olhar, de contemplar, de estar presente diante da vida, né? E a gente é engolido pelo tempo, a gente é engolido pela vida, Isso, né? Nessa. isso. Até aquela história da sabedoria, né? Que tudo tem um tempo de nascer, Tempo de tempo de nascer, tempo de viver, né? viver, tempo E de a gente se morrer. atropela na vida e se desconecta. Então, eu acho que a astrologia ela é remédio porque ela reconecta a gente, Reconecta, sabe? reconecta. É. Que lindo. Querida, muito grata. Beijo grande. Muito grata a todos. Obrigada Tchau, a todo tchau. mundo que escutou a gente, que vai escutar, que vai embarcar aqui com a gente, né? Porque é uma viagem lindíssima. Ah, demais. Obrigada, querida. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.